Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Catequese em Cristo. Eu sou Maurício, estamos aqui para iniciar mais um encontro. Hoje um encontro muito especial, na verdade é mais do que um encontro, é um convite a uma atividade de reflexão, de meditação muito importantes, muito profundas, seguindo sempre as orientações e os passos de Jesus, que é a experiência do deserto. Já inicio desejando que Jesus Cristo, os santos e anjos e Maria Santíssima permeiem sua vida, estejam presentes em cada passo que você der e sustentem sua alma rumo ao reino dos céus. Amém? Então vamos lá. Como eu comentei, o encontro de hoje é uma experiência, mais do que um encontro, mais do que uma catequese simples e convencional, é uma experiência que a gente pode viver junto, a experiência do deserto, esvaziar-se para que Jesus prevaleça em nossas vidas. Como vocês sabem, os relatos bíblicos nos trazem muitas experiências desérticas que aconteceram diretamente com Jesus, mas também em tantos momentos da história cristã, da história judaica, né? Moisés, que ficou vagando por 40 anos naquele grande deserto do Sinai, Jesus, que é levado ao deserto para ser tentado, e tantas outras experiências desérticas que trazem para nós hoje um aprendizado, uma lição e um convite ao esvaziamento para que Jesus nos preencha. Então, como eu comentava com vocês, mais do que um encontro, a catequese de hoje é um convite para que você, estando sozinho ou estando em grupo, neste momento, hoje mesmo, viva a experiência do deserto. Caso nunca tenha vivido essa experiência, será uma primeira oportunidade. Caso já tenha realizado alguma prática assim, terá hoje a oportunidade de revivê-la. Vamos lá, vamos entender então. Por que deserto? A gente tem vários elementos, várias explicações, vários sentidos para que o deserto seja um ensinamento muito rico para nós. O primeiro deles é que a região onde Jesus pratica o seu ministério, que é a região de Israel, é uma região que mescla muito entre áreas desérticas e áreas bem verdes, como a Galileia, que tem um grande lago, tem grandes florestas. Mas em geral, Israel, especialmente do meio para o sul, e toda aquela região do Oriente Médio, da Ásia Menor e Ásia Maior, é uma região muito desértica, e isso acaba interferindo muito na vida das pessoas naquele tempo e até hoje. Então, quais são os sinais que o deserto traz para a nossa reflexão? Estamos falando de uma região ou de um momento de escassez, fome, solidão, reflexão, esvaziamento, sede, desprendimento, silêncio. Então o deserto ele acaba nos convidando a vivenciar, a refletir sobre esses sinais. Todos esses elementos que nos levam a um esvaziamento, a um sentimento de fato de pequenez, né? Você imagina, por exemplo, um ser humano ser colocado no meio de um deserto com milhares de quilômetros quadrados, onde ele olha para todos os lados e se vê sozinho, sem água, sem comida, sem lar, sem uma cobertura, sem absolutamente nada. Então o deserto ele traz essa reflexão para nós, uma escassez completa de tudo, de todos. Quando a gente entende esses sinais dentro da nossa vida, a gente pode fazer uma relação que infelizmente muitas pessoas vivem um deserto contínuo em suas vidas. Elas vivem uma escassez tamanha que não se alimentam de nada, que não convivem, que não se relacionam com Jesus nem com ninguém. E aí fica um grande ensinamento. O deserto é uma reflexão e uma prática que pode nos ajudar a um esvaziamento para o preenchimento de Jesus, mas não pode ser um esvaziamento para toda uma vida. Viver o deserto, experimentar o deserto é algo necessário para nos preparar para uma coisa maior, não para ser a nossa conduta de vida. Compreendemos? Compreendemos os sinais, os motivos, os conceitos de ter o deserto nesta catequese? Espero que sim. Claro, a gente está aqui para tentar aprofundar cada vez mais a nossa relação com Jesus Cristo. O que é a catequese, senão uma forma de compartilharmos conhecimentos espirituais, bíblicos e religiosos para engrandecer a nossa relação com o Senhor? Se a catequese não serve para isso, ela não serve para nada. O deserto é como uma poda que retira galhos secos para que a vida se fortaleça em Cristo. Já parou para pensar que muitas vezes árvores lindas, frondosas, muito bonitas, elas são podadas até nos maiores galhos, para que a partir daquela morte aparente momentânea elas possam reviver? Vou dar um exemplo que fica bem atrás aqui desta câmera que eu estou utilizando para gravar essa catequese. Na minha casa, no muro lateral, tem um pé de figo. E as primeiras vezes, os primeiros 2 anos que eu estava já morando nesse lar que eu resido hoje, eu ficava impressionado e falava para minha esposa, eu falava, meu Deus,
dessa vez morreu o pé de figo, não tem mais o que acontecer. Caíram todos os frutos, caem todas as folhas, a árvore seca completamente. Eu cheguei ao ponto de até preparar uma pá para arrancar tudo e falar, vou plantar alguma outra coisa. Quando eu menos espero, os brotos nascendo numa próxima safra, a árvore ainda maior, com mais frutos e mais frondosa. Essa é a experiência do deserto em nossas vidas. Uma verdadeira árvore que precisa ser podada. A gente precisa se eliminar de algumas coisas que podem ter gerado vícios e por vezes na rotina a gente nem percebeu. Viver a experiência do deserto é isso, é permitir um esvaziamento para que a gente de fato retire tudo aquilo que pode não ser bom, para que Jesus prevaleça. O convite que a gente faz, o convite que Jesus Cristo nos faz é: vamos podar a nossa alma e o nosso coração e a nossa vida sempre, para estarmos atentos e preparados às coisas do Senhor. Você não acha que de tempos em tempos essa poda interna, interior, ela é necessária? Por isso, a experiência do deserto. Aqui a gente tem inclusive uma frase que nos ajuda muito nessa reflexão. Deus fortalece, você recomeça e juntos reavivam. Olha só que coisa maravilhosa. Viver a experiência do deserto, compreender que o deserto por vezes é necessário na nossa vida espiritual, é permitir que Deus nos fortaleça para que a gente reaviva juntos. É um recomeço constante. Maurício, mas nas atividades da confissão, no sacramento da penitência, a gente não vive já esse esvaziamento para uma nova proposta, para um novo momento na nossa relação com Jesus? Claro que sim. E a experiência do deserto é algo que pode ser ainda mais profundo na sua preparação para a confissão, não apenas para mais uma confissão, para a confissão. De que adianta confessarmos nossos pecados dia após dia se a gente volta para a nossa rotina com aqueles elementos ruins ainda permeando a nossa vida? Então vamos compreender a experiência do deserto como uma atividade, como um momento para que a gente recicle, para que a gente realmente tire tudo que está impactando, impregnando a nossa relação com o nosso Senhor Jesus. E nós não temos isso apenas da boca para fora. A palavra de Deus é quem nos traz essa experiência e nos alimenta desse conhecimento. Vamos lá em Mateus capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi levado ao deserto. Foi levado ao nada, ao ambiente de escassez, onde ele não poderia ter ajuda, onde ele não tinha elementos, não tinha comida, não tinha água, não tinha amigos, não tinha nada. Nós vamos ao deserto de fato para viver a escassez total. Que impactante, né? O próprio Jesus viveu essa experiência. E claro, vitorioso como sempre. Isaías, capítulo 43, versículos de 19 a 21. Olha que texto maravilhoso. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto para dar de beber a meu povo, meu escolhido. O que Isaías está falando aqui nessa profecia? Está dizendo que mesmo no meio da escassez, mesmo no meio da morte, no meio dos sinais negativos que a vida pode estabelecer, Jesus é vida. E ao estarmos no deserto, diante dos sinais da morte, o grande objetivo é dar valor e sentido à vida. A experiência do deserto, favorecendo um crescimento espiritual. Como vocês sabem, já falei muitas vezes, Isaías talvez, de todos os profetas, foi aquele que mais preparou e anunciou a vinda de Jesus Cristo. A cada simples palavra dele, que não é simples, são profundas, mas ele conseguia apresentar suas profecias de uma maneira que todos conseguissem compreender. Por isso é tão maravilhoso. E me dói o coração que muitos não aceitaram as profecias dele, reconhecendo em Jesus o Messias Salvador, o Deus vivo. Deuteronômio, vamos lá para o Pentateuco, capítulo 2, versículo 7. Pois o Senhor, seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês na jornada pelo deserto. Nestes 40 anos, Deus tem estado com vocês e não tem faltado coisa alguma. Estava aqui no Deuteronômio falando sobre Moisés com o povo no deserto, vagando por 40 anos, vivendo a escassez, vivendo a fome, a sede, uma perspectiva perdida, sem encontrar o caminho real. Mas toda essa experiência de deserto foi necessária para preparar os corações, as mentes e as almas daquelas pessoas, para adentrarem, sim, preparados e fervorosos à terra prometida, tal como nós somos convidados até hoje. Viver a experiência do deserto para limpar, faxinar o nosso ser interior
permitindo que a bênção e a grandiosidade do amor de Jesus penetre-nos por completo. Vocês estão vendo que maravilhoso que é conhecermos a experiência do deserto, entendermos ela num contexto bíblico e podermos hoje vivê-la em nossas vidas? Isaías ainda, capítulo 40, versículo 3, uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Ou seja, estava novamente preparando os terrenos para a vinda de Jesus Cristo e dizendo: é do deserto que virá a vida. É da morte que ele se fará vivo. Só a ressurreição, porque antes houve um sinal de morte, tal como é para nós hoje. Este é o convite da experiência do deserto em nossas vidas. Por isso que eu comento que hoje o nosso encontro é mais do que uma simples catequese. É um convite à experiência do deserto em sua alma. Vamos chegar lá. Viva o deserto. Esvazie-se, prostre-se, aceite-se, arrependa-se, comprometa-se e permita que Jesus prevaleça de forma absoluta em sua jornada. Olha que maravilhoso, uma sequidão desértica que dá lugar à vida plena, colocando nossa alma mais perto do Senhor. E temos, claro, como todos sabem, as perguntas que movem. Como posso experimentar o deserto? Na verdade, eu vou deixar essa pergunta aqui para o final, tá bom? Porque ela vai ser a proposta de atividade que eu vou dividir com todos vocês, mas vamos deixá-la para o final. Há risco do deserto nos consumir? Há, claro que há. Nós damos vários nomes para isso. Um deles, infelizmente, é uma das doenças mais absurdas e horríveis dos nossos tempos: a depressão, a tristeza. Então, o deserto pode sim consumir uma pessoa. Ela pode se sentir sozinha, isolada, num mundo de sequidão e sede para sempre. Muitas vezes não permitindo que a luz do Senhor a alimente e a traga de volta para o campo da vida. Então, há sim esse risco. E como é que nós nos afastamos desse risco? Com oração, com vida plena em Jesus, com participação ativa nas atividades do Senhor, com nossa família, com nossos amigos, na comunidade, na catequese. Nós temos tantas e tantas oportunidades de vida para a nossa rotina. Não permitamos que as atividades de morte nos consumam. É isso que Deus nos pede. É possível viver essa experiência em grupo? Claro que é. E juntando com essa outra pergunta, daqui a pouco eu vou fazer uma orientação, que talvez vocês podem praticar ela. Quando devemos desertar? Maurício, quando nos é interessante e importante vivermos essa experiência? De tempo em tempo. Sempre que você sentir que por vezes as coisas podem estar distanciando um pouco o seu coração da alegria do Senhor, sempre é tempo de viver o deserto em sua vida. Você parar, refletir, sentir essa experiência para que Deus preencha a sua vida e seu coração. Então, especialmente nos momentos onde você perceber que há ali um esvaziamento, há um distanciamento da alegria da sua fé, é o momento do deserto aparecer em sua vida. No deserto ficamos sozinhos? Nunca! Nós podemos ter a sensação de solidão, por visivelmente, às vezes, estarmos ali isolados. Mas Deus está em todos os lugares, especialmente na sua mente, no seu coração e na sua alma. Então não há solidão quando cremos em Deus. Não há solidão para Jesus. Por mais que a gente às vezes sinta um deserto nos consumindo, é porque o nosso sentimento nos leva a isso, não porque Jesus não esteja lá. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Lembra que tivemos uma catequese sobre isso? Pois é, neste momento precisamos fazer valer esses ensinamentos, porque Jesus nunca abandona os seus. Então, faladas dessas perguntas, vamos agora para essas duas. Como posso experimentar o deserto? É possível viver essa experiência em grupo? Sim! Então, neste momento, o convite que eu faço é que você viva essa experiência. Como é que você pode viver isso de uma maneira muito interessante? Vou colocar um quadro aqui do lado com algumas orientações para você, caso esteja sozinho ou em grupo, numa catequese, num encontro, possam fazer isso até hoje, agora. Então, primeira dica: tenha um ambiente muito silencioso, no máximo com uma música bastante reflexiva que possa auxiliar no seu processo de meditação. Mantenham silêncio em tudo o que fizerem. Evitem conversas, evitem estar próximos de alguém. Procure um local seu, um espaço, nem que seja pequenininho, mas um localzinho onde você possa estar livre para a sua meditação e seus pensamentos com Jesus. Que esse momento de quietude, silêncio e solidão possa acontecer por mais ou menos um período entre uns 20 e 30 minutos, que você possa ali ter um momento exclusivo de deserto com Jesus em seu coração. Tenha em mãos também um papel e um lápis ou caneta.
porque no momento do deserto nós podemos fazer uma grande oração, uma verdadeira carta para o Senhor, como resultado da sua meditação, do seu trabalho espiritual. Escrevam tudo que vier em sua mente, em seu coração. Coloca para fora numa forma de carta, numa oração escrita. Isso ajuda muito o momento do deserto a ser ainda mais especial em sua vida com Jesus. Após passado esse tempo, se você estiver sozinho ou em grupo, evitem barulho. Tentem manter o silêncio presente neste momento tão especial. Com o apoio de uma bacia, um vasilhame ou uma grande lata que vocês possam utilizar, até mesmo uma panela que tem aí na cozinha, no refeitório próximo, um a um, vocês podem queimar essas cartinhas para que o fogo leve, através das chamas do Espírito Santo, a sua oração aos céus, para que elas sejam carinhosamente recebidas por Maria e por seu Filho Jesus Cristo, o nosso Deus. Então, evitando bagunça de uma maneira muito silenciosa e ordenada, cada qual vai poder conduzir a sua conversa com Jesus diretamente aos céus, através da queima dessa cartinha. Após esse momento, pode haver uma reflexão muito profunda, muito bonita, dividindo e compartilhando o que sentiram, o que mudou, transformações que passaram em seu coração, para que o propósito de reavivar a sua vida e a sua intimidade com Jesus estejam cada vez mais vivos e mais importantes na sua caminhada. Concluam, claro, com uma oração em grupo, ou se estiver sozinho ou sozinha, pode fazer a sua oração individualmente, agradecendo pela graça da vida, pelo milagre de estarmos aqui, em meio a tantas contradições desse mundo, estamos aqui, vivendo, orando e nos relacionando com Jesus Cristo. Que a experiência do deserto possa estar viva em seus corações, possa ser praticada hoje por vocês e sempre que for possível, para que a prática e a reflexão das orientações do Senhor Jesus sejam vivos em sua caminhada. Espero que vocês tenham gostado, essas são as dicas e reflexões. Se você ou se esse grupo for fazer isso nesse momento, desejo, como sempre, que a paz do Senhor Jesus e o amor de Maria preencham esse momento, vossos corações e de suas famílias. Iluminem sua mente e sua alma para que seja uma experiência transformadora. E eu tenho a convicção de que o nosso Senhor Jesus Cristo está de braços abertos para receber cada pensamento, cada palavra, cada propósito que você tenha, para compartilhar com Ele. Nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau.